Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui quem fala é o professor Eduardo Bera Ferrer, né, para a nossa disciplina de projetos, né, que tem como proposta, aí, tem como target capacitá-los na questão da tomada de decisão, no que tange a negócios, né? Então, gente, estou gravando esse nosso terceiro encontro, tá? Perdoe um pouquinho o atraso, tá? Mas tá correria dia a dia, mas eu estou tentando lutar para deixar tudo em dia, tá? E, pessoal, uma questão aqui que eu quero comentar com vocês. Como vocês sabem, nós temos terças-feiras com aula e terças-feiras sem aula. Então, o que que eu. E nessas terças-feiras, que na realidade não é sem aula, é uma aula. Poxa, eu estou gravando isso, é uma aula, pô. Sim, encontros presenciais, né? Vamos usar o termo mais adequado, né? Mais correto. Então, temos semana com aula EAD e semana com aula eh, presencial, tá? Então, o que acontece, pessoal? Nesses dias que nós vamos ter aula EAD, eu vou trabalhar conceitos como que eu estarei trabalhando na aula de hoje, conceitos como, por exemplo, é, parte de toda aquela parte de plano de marketing, plano estratégico, aqueles conceitos, enfim, algumas coisas que vocês já até viram, eu vou trabalhar nos vídeos, tá? Para deixar a questão contemplada. Lembro que isso daqui será cobrado, tá, gente? Teremos as ADOs aí que estarão cobrando essas questões, tá? E, galerinha, seguinte, nos encontros presenciais eu vou trabalhar mais a parte de análise de investimentos, né? Observado que o nosso foco não é investimentos em ativos do mercado financeiro, mas investimentos de ativos imobilizados, ou seja, investimento em negócio, ok? Porque se fosse investimento em ativo do mercado financeiro, seria o de mercado de capitais, por exemplo, né? E não é a proposta. A proposta é trabalhar ativo imobilizado, ok? Então, pessoal, questões como, por exemplo, como elaborar um fluxo de caixa, como precificar, como calcular salário, tudo isso daí teremos encontros presenciais. Serão realizados nos nossos encontros presenciais. Parte mais cálculo, que é onde a galera costuma ter mais dificuldade. E a parte mais conceitual serão nessas aulas mesmo de vídeo, ok? Para que, enfim, para que seja, olha, está sendo dado esse conceito para vocês, né? E também porque são coisas que vocês já têm, já tiveram, ou maior, ou com uma visão A ou B, enfim, mas pelo menos a noção você já tem, é algo mais tranquilo de ser trabalhado, tá? Beleza, galerinha? Sem maiores delongas, eu vou compartilhar tela com vocês. Tcharará, tcharará, parará, parará, peraí, parará, deixa eu ver aqui. Certo, agora sim eu vou compartilhar. Deixa eu dar um share. Isso, é isso que eu queria compartilhar. Bem, pessoal, o tema da aula de hoje, do nosso encontro, é a regularização do plano de negócio. Falar um pouquinho dos registros iniciais, composição societária e estrutura tributária, ok? Então, temos aqui os temas de aula, falar um pouco sobre os riscos da informalidade, as vantagens da formalização. Tem muita empresa informal no nosso país, isso não é bom. Falar um pouquinho sobre os tipos de empresas, porte, falar um pouquinho dos passos para a formalização e estrutura tributária, ok? Pessoal, infelizmente, em nosso país há um enorme número de empresas que são consideradas informais. O que são empresas informais? São empresas que não possuem absolutamente nenhum tipo de registro, tá? Ou seja, a pessoa simplesmente falou: ah, vou pegar meu carro, vou parar numa esquina e vou vender café, leite, suco e bolo, por exemplo. Muito comum, né? Ou então, ah, vou parar o carro em outro lugar, vou vender marmita, né? Então, gente, essas são as pessoas que nós consideramos, ou nós chamamos de informais, né? São pessoas sem registro, tá? São pessoas que não emitem nota fiscal. E isso, pessoal, não é bom, tá? Por quê, pessoal? Porque elas
podem sofrer uma série de consequências, né? Como a gente vai ver no próximo slide, né? Não só consequências, elas também contam com uma série de limitações. Por exemplo, elas não têm acesso a crédito bancário de jeito nenhum. Não tem, elas não podem abrir conta em banco, porque para abrir conta em banco tem que ter o CNPJ. Tem que ter CNPJ. Sem CNPJ, você não abre conta em banco, tá? Então não tem acesso a crédito, tá? Não tem marca registrada, você não pode patentear. De repente você desenvolveu aí, por exemplo, uma marca bacana aí de camisetas, fez uns desenhos legais. Alguém pode pegar, que esteja formalizado, alguém pode comprar teu produto, registrar em nome dele e você, inclusive, não vai poder mais vender, porque ele vai passar a ser o dono, porque ele registrou, entendeu? Ah, mas eu vou abrir processo, eu vou provar que sou o dono. É, mas até você chegar a fazer isso, vai ser muito complicado, tá? Você não consegue vender para outras empresas ou mesmo participar de licitações públicas, por quê? Tem que ter o CNPJ, tanto para um quanto para outro, tá? Uma vez que você está na informalidade, você pode sofrer multas, pode ter interdição do estabelecimento. Eu repeti duas vezes. Ah, agora foi. Você pode ter apreensão de mercadorias, tá? Não tem como contratar empregados, você não pode registrar. Não há proteção do patrimônio pessoal do empreendedor, ou seja, se você fizer dívidas, você vai fazer dívidas em nome da pessoa física, né? Enfim, se por, um outro exemplo, né? Vamos supor que você, não digo contratar porque você não vai poder, mas vamos dizer que você chame alguém para trabalhar com você, sem registro. E essa pessoa sofre um acidente, ou essa pessoa fica lá 2, 3 anos com você, mandando embora e sem direito nenhum. Meu, ela pode te meter um processo. E o que você tiver dentro de casa, o cara pode, a justiça pode vir e pegar, tá? Não há proteção do patrimônio pessoal do empreendedor, é isso que eu quero dizer. Não possui credibilidade junto a ninguém, pessoal. Afinal, você é um informal. Como é um informal, não pode comprar coisas com as melhores condições de pagamento, é tudo à vista. Não pode emitir notas fiscais sem CNPJ. Não possui coberturas previdenciárias, isso eu vou falar no próximo slide, tá? No próximo slide. Não possui responsabilidade civil e penal. Aliás, desculpa, possui responsabilidade civil e penal por tudo que você vender, tá? E você vive numa insegurança jurídica constante, você não cresce, enfim. É uma situação muito ruim, tá? Para você e para, né, para as pessoas que estão ao seu redor. Agora, com a formalização, pega tudo aquilo que você viu de ruim e vê aqui de bom. Você tem acesso a crédito bancário, você pode abrir uma conta no banco, você vai ter acesso a crédito, você pode registrar sua marca. Olha que bacana, você pode vender para outras empresas, porque você vai ter um CNPJ, você vai poder participar de licitações, emitir nota fiscal, você vai gozar de credibilidade junto a clientes e fornecedores, tá? Porque afinal você é uma pessoa formalizada, você vai estar, todo o seu negócio vai estar sobre a égide das leis, né? Então, você vai ter a proteção do patrimônio pessoal do empreendedor, você vai poder contratar empregados, inclusive, tá? Você vai poder comprar mercadorias financiando, possui cobertura previdenciária, sim, pessoal. Você pode recolher, enquanto formalizado, os tributos, né, inclusive os de caráter previdenciário, e você pode até se aposentar, gente, tá? Você pode também contar com a auxílio doença, por exemplo. Caso você fique doente, sim, você tem esse benefício, tá? É claro, conviver com segurança jurídica. Ok, pessoal? E, pessoal, dúvidas? Sempre que vocês tiverem sobre esse tema, vocês podem me perguntar na aula presencial, tá? Ou me postar no fórum que eu abri lá para vocês poderem interagir comigo, tá? Agora vamos aos tipos de empresas, tá?
Primeiro tipo de empresa é uma empresa que está crescendo muito no Brasil, a mais comum de toda, é a MEI. Tá? MEI é a microempresa individual, é uma empresa sem sócios, tá? Deve ser optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. A forma de abertura é muito simples, você faz pela internet, tá? O único imposto que você vai ter que pagar é o chamado DAS, que está em torno de R$ 71, mais ou menos, tá? A sua receita bruta anual, no entanto, aí há uma limitação, não pode passar de R$ 81.000 para ser MEI, tá? E no caso de transportador autônomo, o valor é de 251.600. Por que esse valor mais alto para transportador autônomo? Porque ele tem uma estrutura de custos muito grande, né, gente? Muito grande, principalmente combustível, né? Por isso que a margem dele é muito menor. Então, ele precisa cobrar mais, mas boa parte daquilo que ele cobra é para custo. A margem dele é pequena, né? Diferentemente do que acontece com o MEI que presta, sei lá, que trabalha vendendo bolo, por exemplo, tá? E somente, agora, pessoal, tem algumas questões aqui, tá? Alguns tipos de profissionais não podem ser MEI, tá? Ou seja, não podem contar com esses benefícios. Por quê? Porque eles atuam como profissionais liberais ou então em atividades reguladas por órgão específico. É o caso dos médicos, dos advogados, dos contadores e também dos corretores de imóveis, tá? Nenhum destes, pessoal, pode ser MEI. Esses aí têm, que são considerados, né, são cadastrados como se fossem profissionais liberais, tá? Outras condições para ser MEI. Só pode ter um estabelecimento, ou seja, você não pode ter um filial, não pode ser titular ou sócio de uma outra empresa, seja ela outra MEI ou limitada. Você não pode ter duas MEIs, tá? Ou mesmo de uma empresa limitada. Você pode ter um empregado na MEI, tá? Um empregado é possível, não pode mais que isso, tá? Não pode prestar serviços mediante cessão ou locação de mão de obra. O que que acontece, pessoal? Uma MEI, ela não pode trabalhar como empregado, tá? Ela não pode, por exemplo, realizar um serviço contínuo, tá, em uma determinada empresa, tá? Ela não pode, ela não, um MEI, por exemplo, ele não tem por obrigação, tá, ter que prestar, ter que se deslocar para realizar determinado serviço, ou seja, fazer o serviço aonde o contratante determina, tá? É claro que isso vai depender muito, né, do que você está considerando aqui, tá? Mas via de regra, tá? O que eu quero dizer é que o MEI ele tem começo, o que eu quero traduzir isso daí, pessoal, é que o MEI ele tem começo, meio e fim, o trabalho dele, tá? Isso que eu quero dizer. Por exemplo, um pedreiro ele vai ter que ir lá todos os dias, né? Fazer determinada atividade. Ok, beleza, tá? Só que ele tem um fim. Agora, por exemplo, um faxineiro não pode ser MEI, tá? Por quê? Porque ele vai ter que ir no local, vai ter que cumprir horário, enfim, é um serviço contínuo, tá? Então, isso daí já não pode ser enquadrado como MEI. Tem muita empresa, inclusive, pô, professor, mas eu conheço fulano que me fez eu ser MEI e tal. Não pode, pessoal. Infelizmente, a gente vive no Brasil que tem muito empresário malandro, né? O cara vai, o cara pensa, pô, eu vou mandar todos os meus funcionários embora, eu vou contratar outros como MEI pagando metade. Beleza. O cara faz isso. Aí dá 5 anos, se o funcionário tiver um mínimo de dois botões e esses caras e tem, ele vai, contrata um advogado qualquer aí, porque isso é ganho de causa, mete-lhe um processo, você vai ter que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Infelizmente, tem muito empresário que se acha malandro, né? Se acha o bam, 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 pô, eu posso. Aí depois se dá mal e não sabe por quê, né? Fazer o quê? Tá? Eu bati no microfone, tá? A abertura da MEI é gratuita e pode ser feita, então, pela internet sem maiores problemas. A limitada, pessoal, a limitada é o tipo de empresa que tem que ter pelo menos dois sócios, tá?
sendo que a responsabilidade limitar com separação do patrimônio da pessoa física e pessoa jurídica, ela pode atuar em qualquer ramo, menos serviços de natureza intelectual, científica, literária ou artística, porque para esse tipo de empresa já existe uma categoria para esse fim, tá? Não há um limite de faturamento que descaracterize uma limitada, tá? Mas quando ela fatura muito, quando ela cresce muito, tá? Muitas vezes, até por uma questão de gestão, pode ser interessante ela se formalizar como uma sociedade anônima de capital fechado, pelo menos no primeiro momento, tá? Quando ela se torna realmente muito grande, está na segunda geração, tem centenas de empregados, até milhares, né, mais de 1.000 empregados, aí já convém, de repente, já começar a pensar em se tornar uma empresa uma SA de capital fechado, por questões de gestão mesmo, tá? A unipessoal limitada, pessoal, ela é o tipo de empresa que é como se fosse uma MEI, mas uma MEI enorme, tá? Por quê, pessoal? Tem quase que as mesmas tratativas da MEI, tá? É claro que a tratativa tributária é diferente, porque o que acontece? Para esse tipo de empresa, o faturamento máximo pode chegar a 4,8 milhões. Então, é claro que ela não vai pagar DAS de 70 pau de imposto, né? Aí já o tratamento tributário para esse tipo de empresa é outro imposto, é bem maior, tá? Nesse tipo de sociedade, sociedade simples, pura ou limitada, pessoal, esse tipo de empresa é aquele que realmente é feito para artistas, tá? Então, é uma pessoa jurídica com dois ou mais sócios. Existe a simples pura, onde a responsabilidade PJ e PFE é limitada, porque ela funciona de acordo com questões específicas, ou seja, conforme a abertura dela, tá? Como ela é direcionada para enquadrar os serviços de natureza intelectual, científica, literária ou artística, então ela tem regras próprias, tá? E também, pessoal, para esse mesmo fim, tem a sociedade simples limitada, tá? A responsabilidade é limitada, já essa daí com regras muito parecidas com uma de uma limitada comum. Ok, pessoal? E por que isso? Porque quando vocês forem montar o plano de negócio de vocês, vocês vão ter que enquadrar, né? Se a empresa é uma MEI, se a empresa é uma limitada, enfim, vai ser importante saber isso, ok? Porte da empresa, pessoal. A empresa pode ser enquadrada como MEI, né? No caso, faturamento de até 81 mil ou 251.600 para transportador autônomo, como a gente já viu. Para microempresa, o faturamento vai de 81 mil até 360 mil. Empresa de pequeno porte, de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. E as limitadas, como eu disse, já não há uma faixa de faturamento. Agora, contudo, uma empresa limitada, ela é considerada uma empresa de grande porte se tiver faturamento anual superior a 300 milhões de reais, né? Aí já é uma empresa realmente de um porte mais substancial, certo, gente? Dúvidas? Não se esqueça de postar lá no fórum, pessoal, ou fala comigo. Vocês tomem nota aí, depois me procura e pergunta. Passos para a formalização. A formalização, gente, é feita pelo portal do empreendedor, que pode ser acessado pelo eGov. Quem não tem o eGov, pessoal, eu recomendo que você se cadastre, porque lá tem uma série de serviços muito interessantes, muito bacanas, tá? Que realmente vem para simplificar a vida de vocês, tá? Não só essa questão de abrir empresa, mas para muitas outras coisas. Aí, pessoal, inclusive eu botei os dados da minha empresa, olha só. Tá? Eu tenho uma MEI aberta, tá? CNPJ, eu abri em 2019, tá? Uma empresa aí de consultoria em finanças. Agora, só aqui uma observação, esse sistema aqui só é usado para mês, pessoal, só para mês, tá? No caso de uma empresa de porte maior, aí você precisa usar um outro portal, no caso, que é o portal Via Rápida, tá? Que é também muito tranquilo, tá, gente? Aqui tá a página principal dele, tá?
bem tranquilo aí. Vocês podem aí fazer. Os dois são autoexplicativos, tá? Os dois são autoexplicativos, tá? Vocês vão aprender a fazer a abertura abertura, vocês vão ter o CNPJ, tá? Como se vocês estivessem dando ajuda comercial, enfim. Tem a questão da inscrição municipal aqui também, vai ser tudo bem, é tudo muito fácil de você desenvolver. Perguntas, pessoal, não se esqueçam, né? E vamos falar dos regimes tributários, tá? Existem basicamente três tipos de regimes tributários: o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. O simples, pessoal, ele é um sistema bem simplificado, né? O próprio nome diz. A ideia do simples, pessoal, é ser um modelo um modelo tributário voltado para microempresas e pequenas de pequeno porte. Esse sistema, pessoal, ele reúne vários tributos, como imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, ICMS, ISS, enfim. Todos esses impostos se condensam no Simples Nacional, tá? Que ajuda aí muito a pequena empresa. O lucro presumido, pessoal, é um regime fiscal simplificado que tem como propósito estabelecer a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui a apuração é baseada na presunção do lucro. A empresa diz, olha, eu faturo até tal, que no caso o limite é 78 milhões de reais por ano, ou seja, eu faturei este ano menos 78 milhões de reais, então aí o lucro é presumido, tá? E no lucro real é um sistema bem mais complexo, tá? O lucro real é voltado para empresas de grande porte, tá? Basicamente, a proposta, né, é empresa de grande porte, a que você precisa ter uma estrutura contábil, ou então precisa contratar um escritório de contabilidade, né, para poder fazer toda a apuração contábil, tá? É necessário ter estruturação, a confecção do balanço patrimonial, tá? Mas, enfim, não é a proposta. Eu coloquei aqui apenas para que vocês tivessem ciência da existência desse sistema de regime tributário, né? E aqui, pessoal, os impostos pagos por empresas no Brasil, tá? Apenas para que vocês conheçam, né? O imposto de renda de pessoa jurídica é igualzinho ao de pessoa física, só que é para PJ, tá? Mesmo princípio. Contribuição social sobre o lucro, tá? Acompanha o mesmo sistema tributário do imposto de renda. A contribuição ela pode variar de 9 a 15% de taxa. O PIS/PASEP, tá? É uma contribuição federal de caráter social, que serve para pagamento do abono, seguro-desemprego e também participação na receita dos órgãos e entidades. Temos a CONFINS, que serve para financiar a Seguridade Social, tá? É uma contribuição sobre o que a organização fatura. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, isso é uma contribuição de caráter estadual para operações relativas à circulação de mercadorias e também algumas prestações de serviços. O imposto sobre serviços, essa contribuição tem natureza municipal, tá? Que serve para taxar serviços para empresas que prestem serviços, né? De qualquer tipo, né? A boca do leão é grande, né, pessoal? Não é mole, não. Não é mole, não. Beleza, pessoal? Então, a proposta da aula era essa. Muito obrigado, né? Espero que vocês todos tenham gostado, tá? E nos vemos em nossos encontros presenciais. Beleza, gente? Forte abraço.